O senhor está confirmando aí a existência da tal lista negra dos bancos, então. Com certeza. Eu juntei o pedido que o produtor rural... E veja, esse produtor rural era cliente nosso. Já estava com a procuração, a procuração nossa já estava no banco e o gerente ligou de maneira ardil, ligou direto para o produtor, com aquela conversa mole, não precisa você ter advogado, porque isso aqui a gente resolve internamente. Gente, não caiu nessa. O produtor ainda foi na agência e de lá ele tirou uma foto do pedido que já estava pronto. O pedido tinha sido feito por nós, que dava 10 anos com 2 de carência, com os nossos engenheiros especialistas nessa área, que dava 2 anos de carência e mais 10 anos para o produtor pagar. Nesse pedido, o banco oferecia apenas 5. Veja bem, antes de ele nos contratar, o gerente nem atendia ele, Alex. Não deixava nem ele tomar um café na agência. Quando você contrata um advogado relevante, uma assessoria que seja relevante, o resultado vai vir para você que me assiste, empresário, produtor. Veja se o advogado tem resultados nessa área. Não basta apenas vir aqui no Notícias Agrícolas e falar, tem que ter resultado, tem que consultar o cara. Então lá ele encontrou um pedido pronto, Alex. O pedido tinha sido feito pelo próprio banco, está lá pedido de prorrogação. Como se o nosso cliente tivesse feito aquele pedido direto na agência. E lá está expressamente, vai ser apontado o nome do produtor e dos seus avalistas no cadastro junto ao Banco Central, que não fica... Veja bem, Alex, esse cadastro que é uma maneira que o banco tem de informar os outros bancos que esse produtor está inadimplente. E aí esse produtor que, para aquilo que o banco acha e pensa e a política que ele adota está inadimplente, não consegue mais não consegue mais qualquer tipo de crédito em lugar nenhum e, pasme, muitas vezes não está nem inscrito no Serasa e no SCPC. A lista negra existe tanto para produtores rurais quanto para advogados que defendem produtores rurais. Então, assim, a gente já foi vítima disso. Graças a Deus recebemos uma indenização bem bacana do banco por ter inscrito. Lá no começo da minha carreira eu fui inscrito sem dever nada, né? Era um pouco diferente. E não é qualquer estabelecimento comercial que tem acesso a isso. Você não vai numa loja e pede para o empresário ver se você está na lista negra ou não. Nos nossos casos, a gente somente com ordem judicial, a gente consegue ver se o produtor rural ou até mesmo um conhecido desse produtor da agência pode revelar para ele se ele está na lista negra ou não. Mas ele vai revelar. Ele não pode imprimir um documento e dar para esse produtor. São maneiras, Alex, que o banco encontra de ganhar o máximo que ele puder, de tirar, desvirtuar totalmente a política de crédito rural do nosso país. E preste muita atenção, gente. O produtor rural, ele sempre vai pagar o seu endividamento. Diferente de mim, de você, que muitas vezes me assiste, que não é produtor rural, não existe crédito rural que seja liberado para produtor que não seja pego a propriedade de garantia. Não existe produtor rural que não deixe animais de garantia, que não deixe maquinário de garantia. E como é que você vai esconder uma propriedade, esconder maquinário? Até animais você pode levar de uma propriedade para outra, mas como é que você vai esconder uma colheitadeira, né? Então é muito difícil, o produtor sempre vai pagar e nunca vai se negar de pagar o seu endividamento. Mas ele vai pagar com a sua produção. Ele tem que pagar com a sua produção e nunca com a sua propriedade. Agora, doutor, para isso, precisa ter algum aval do governo? Por exemplo, como que a gente está vendo agora, o governo falando que vai haver essa prorrogação. É preciso intervenção ou participação do governo para que os bancos aceitem? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Gente, preste muita atenção. Essa medida de alongamento de dívidas editada pelo Conselho Monetário Nacional, em cima de um governo que não prioriza o agro, não passa de uma medida eleitoreira que não beneficia de forma alguma o produtor. Preste muita atenção, eu vou dizer como que isso acontece na prática de alguém que lida com endividamento bilionário todas as semanas. Quando o produtor for fazer esse pedido na agência que ele tomou o crédito, ele vai encontrar um pedido de alongamento de dívidas pronto, feito pelo próprio banco. Isso é uma arapuca, uma armadilha que nós estamos vendo na prática. O produtor vai lá, assina esse pedido de alongamento de dívidas para no máximo 1 ano,
diluído nas parcelas de 25 e 26, declarando que ele precisa apenas de 1 ano para pagar o seu endividamento. Preste muita atenção. No bojo desse pedido, ele vai autorizar o banco a fazer a inscrição dele na lista negra. Enfim, enquanto ele estiver endividado com aquele banco, ele não pode tomar outros créditos rurais em lugar nenhum do Brasil. Outra situação. No mesmo bojo desse pedido, ele vai dar anuência para o banco que vai escrever que ele não pode mais pedir qualquer tipo de prorrogação relativa àqueles contratos, tanto administrativa quanto jurídica, amarrando, por vezes, o nosso trabalho especializado em conseguir o resultado, porque o judiciário não dorme. Nós temos juízes de primeiro grau, desembargadores extremamente comprometidos com a legislação. Não é porque temos uma crise institucional instalada no nosso país há anos que nós temos que desmerecer o nosso judiciário. A maioria dos magistrados hoje, principalmente os de primeiro grau, e os desembargadores, existem câmaras especializadas nessa matéria, que eles dão a decisão final do processo em sede liminar, para você, produtor, me entender. Eles adiantam o resultado prático do processo, impedindo que o produtor seja inscrito nos cadastros abonatórios, tanto de Serasa, SCPC, enfim, na lista negra, e você, enquanto resolve com aquele banco, enquanto resolve com esse banco, você fica tomador de crédito rural em outras instituições, enquanto a sua capacidade de pagamento está sendo readequada de acordo com o tamanho, a produção e o clima da sua região.